Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar de uma questão que me apetece muito, né? Que eu gosto muito, que é a questão dos graus superiores da maçonaria, né? Quem não sabe, maçonaria é dividida basicamente, né, no simbolismo e nos graus superiores, né? Daí vai depender do rito, né? Vai ter uma quantidade X de graus, né? Então tem os Supremos Conselhos, que são entidades que regulam, né? Trabalham dentro de sua jurisdição, regulam aquela forma ritualística, né? O rito em si, certo? Então nós vamos falar sobre esse assunto aqui, que é uma pergunta do Jorge Fernando. Fortíssimo abraço, né? Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração, que é faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Não deixe de deixar o seu like e ativar as notificações, assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a maçonaria. Forte abraço aos membros aqui do canal Fatos Maçônicos, certo? Se você procura, vamos dizer assim, algo a mais, né? Além dessas questões, nós temos uma área de membros que é muito bacana. Eu sempre faço lives semanais e vou disponibilizando material para o pessoal, para que se crie um acervo de conhecimento sólido, né? Se crie conceitos. Então a gente faz os debates, né? Inclusive nós temos uma série de comentários que são muito pontuais lá da área de membros. Tem uma parte aqui no canal, é só você procurar ali no canal, tem uma parte dos ao vivo, né? Tem os ao vivo, eu sempre faço as lives, né? Faço lives, na verdade, e ali você vê os temas e tal, né? E se bater no seu coração, assim, para você compreender melhor determinada temática, né? E se você quiser colaborar aqui com o canal também, torne-se um membro, né? Que ajuda bastante esse projeto, que é o projeto do canal Fatos Maçônicos, deste que vos fala, né? Então a pergunta, como eu falei, é do Jorge Fernando. Pontualmente ele fez assim, ó: olá, meu irmão Luiz. Olá, gratidão pelo trabalho que você desenvolve. Antes de entrar na ordem, assisti muito seu material. E depois, assistiu? Porque eu, de vez em quando, encontro os irmãos, que esses dias estavam na reunião, pô, eu assistia muito, aí quando eu falei, pô, e daí, parou de assistir, cara? Continua assistindo, meu, pô. Você acha que, assim, muita gente assiste, obviamente, né, os irmãos e tal, né, sempre tenho perguntas, diariamente, perguntas de irmãos mestres, irmãos aprendizes, companheiros dos mais variados ritos, sempre tem as suas dúvidas aqui, eles sempre tiram comigo, né, mas eu tiro sarro, né, pô, por que você não assistiu depois, né, porque se você não faz parte da organização maçônica, né? Não entende a maçonaria e de repente começa a se interessar, começa a assistir aqui os vídeos do canal Fatos Maçônicos. Você vai ter uma perspectiva das questões, né? E quando você é iniciado na maçonaria, você vai observar o mesmo vídeo, a sua perspectiva vai mudar, tá? Deixe seus comentários aqui embaixo sobre essa questão que eu falei. Mas voltando ao assunto aqui, ó, você fala muito sobre o cuidado em pesquisar bem sobre a ordem para a qual foi convidado, para não comprar gato por lebre. Sempre, cara, sempre, né? Pesquisa, cara, certo? Daí me veio a dúvida, inclusive porque você está falando sobre graus filosóficos, era no vídeo das regras da maçonaria, acho que eu falei alguma coisa aqui, certo? Apesar de polêmico o assunto como escolher o Supremo Conselho para cursar os graus filosóficos, em especial do rito escocês, né? Pois até onde sei só pode haver um em cada rito no país. É isso que te dizem, né? Mas não é bem assim que funciona, né? Com exceção dos Estados Unidos. Olha, eu tenho minhas ponderações de Jorge, para quem não sabe, meu nome também é Luiz Jorge, né? Eu sou tudo ao contrário, né? Geralmente é Jorge Luiz, o meu é Luiz Jorge, né? Meu nome é Luiz Jorge Miller Filho, né? Completo. Meu nome maçônico, meu nome artístico, não, o nome mais usual é Luiz Miller, certo? Então, eu não sei se é Jorge Luiz, né? Às vezes é Jorge Luiz, né? Mas enfim, eu também sou Jorge, certo? A Jorge quer dizer agricultor, né? Em grego, certo? Então, isso é uma polêmica. Não sei se você sabe, por exemplo, nós temos aí, falando em rito escocês, é uma história complexa, né? Então surgiu lá em Charleston, 1801, né? O rito escocês, na verdade, tem um impacto muito grande na maçonaria. Então nós vemos essa questão embrionária acontecer na questão doutrinária do rito, né? Que foi lá na França, muito antes, né? Nós temos uma disposição de estudiosos, irmãos que procuraram estudar a questão dos graus que haviam se desenvolvido a partir do discurso do Chevalier Ramsay, em 1736, 37, né, ele proferiu um discurso onde trouxe as questões dos valores espirituais da maçonaria e os valores das ordens de cavalaria também, né? Então isso daí foi sendo agregado na maçonaria e depois surgiu um boom
de ritos e graus, né, dentro dos limites da maçonaria. Foram se criando ritos, foram se criando graus, né, e isso tomou uma proporção gigantesca, né. Tanto é que nós temos uma questão que é muito pouco conhecida, que é a tal da síntese escocesa de 1760, que foi mais ou menos um acordo feito entre os irmãos lá da França, né, na ocasião, entre 1740, 50 e 60, não foi um troço assim muito organizado, mas ocorreu uma coisa que é conhecida como síntese escocesa, né? Por que aconteceu esse tipo de coisa? Porque muitos graus, por exemplo, né, trabalhavam-se a mesma temática com nomes diferentes, então havia uma distorção e outra, então ocorreu essa síntese escocesa, né? Então, à medida que isso daí foi sendo trabalhado melhor, né, foi se criando o rito, depois se criou o rito de Eredon, né, que veio posteriormente, né, fugindo, já pulando lá na frente, veio se tornar o rito escocês já no século XIX, 1801, lá no Rio Grande do Sul, não, lá nos Estados Unidos, em Charleston, certo? Nossa, por que veio o Rio Grande do Sul? Tô maluco, né? E daí, beleza, né? Isso daí foi o Conselho Mãe. E esse Conselho Mãe, só para você ter ideia, são 5 conselhos que fazem parte lá. É o Conselho do Sul, né, o Conselho do Norte, daí você tem a Prince Hall, que faz parte lá também, agora é o de New Orleans, se eu não me engano, e tem mais um conselho que faz parte, esses 5 Supremos Conselhos fazem parte, eles fazem o Supremo Conselho, que a gente chama Supremo Conselho Mãe do Mundo. Então você veja, só no Supremo Conselho dos Estados Unidos já são 5. Certo? Daí esse conselho criou regramentos, né, das cartas patentes que legitimam nos países para que aquele sistema do Supremo Conselho do Rito Escocês, né, para que as instituições que se propõem a estudar o Rito Escocês, elas vão lá, quando elas vão pedir eu quero uma carta patente, né? Na prática funciona desse jeito, sim, claro que estou fazendo bem vamos dizer assim, bem tosco até, né, mas funciona mais ou menos desse jeito. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Eu trabalho aqui, tem uma turminha, tem um grupinho num país novo, né? Eu trabalho com o rito escocês, né? E daí eu faço parte de uma maçonaria que já tem um reconhecimento lá para os americanos, certo? E naquele país não tem o rito escocês, né? Que é difícil, primeira coisa, né? Mas é uma metáfora, uma alegoria, uma história, né? E de repente aquele grupo de irmãos, né, começa a se interessar pelo rito escocês. O que vai acontecer? Nós já trabalhamos no simbolismo, por exemplo, né? Que é uma seara, né? Uma jurisdição totalmente diferente dos Supremos Conselhos, tá? Daí esse grupinho de pessoas, nós queremos trabalhar do grau 4 ao grau 33. Pô, quem que faz isso? Os caras lá de Charleston, né? Então vamos fazer uma visita lá pro pessoal dos Estados Unidos, vamos trocar ideia, vamos ver como é que funciona. Eles vão chegar lá, funciona assim, assim, assado, vocês têm que ser iniciado, né? Nós trabalhamos assim, o nosso regramento é assim. Se vocês fizerem dessa forma, certo? Vocês receberão uma patente, né? Então como é que funciona na maçonaria, grosso modo falando, né? Grosso modo falando, eles vão ser iniciados provavelmente nos Estados Unidos, nesse caso, né? Vamos imaginar que esses irmãos não têm nenhum grau superior, né? Nessa ideia que eu estou falando, né? E daí eles vão ser iniciados no grau, né? Vai ser um grupo que vai ser levado, né? Provavelmente vão iniciar os irmãos lá no grau 33, lá, porque eles têm um esquema um pouquinho diferente do que é feito aqui no Brasil, certo? Esses irmãos vão voltar lá com esse colegiado de irmãos colados no grau 33 e ali eles vão começar a fazer os trabalhos nos referentes graus, na Loja de Perfeição, no capítulo Rosa Cruz, né, no Conselho Kadosh, né, certo? E enfim, aí vão trabalhar ali, vão desenvolver o rito, né? Provavelmente esse trabalho vai ser feito com uma carta patente provisória e depois essa carta vai ser uma definitiva. Então funciona grosso modo desse jeito, certo? Grosso modo desse jeito. Então essa é uma das formas, só para você saber, né? Senão a gente o vídeo vai ficar gigante, certo? Só que daí o que acontece, né? Como na maçonaria existe uma série de potências, nos Supremos Conselhos também existem, né? Caso eu esteja enganado, aqui no Brasil, por exemplo, falando de rito escocês, é um dos locais, né, que na verdade existe mais Supremos Conselhos do rito escocês. Esses dias eu sou do Grande Oriente do Brasil, né? Sou do rito Adoniramita, certo? Só para você saber, né? Mas eu sei um pouquinho de uma coisinha aqui, uma coisinha lá, né? E sempre estou falando aqui nos vídeos, né? Então, no rito escocês, né, tem o pessoal geralmente, nós temos os conselhos assim mais conhecidos, né? Na verdade, eu sou aqui do Paraná,
Conselho do Paraná. Então nós temos o Conselho de São Cristóvão, né, que o pessoal do Grande Oriente do Brasil acaba indo se formar nos graus superiores no Conselho, conhecido como Supremo Conselho de São Cristóvão, e nós temos no Rio de Janeiro também, né, os dois são no Rio de Janeiro, nós temos o Supremo Conselho de Jacarepaguá, que é o pessoal das grandes lojas que vai buscar uma formação superior neste Supremo Conselho. Né? Fora isso, né, daí era uma dúvida que eu tinha, até conversei com o irmão Ivan Marzolo esses tempos, aí ele me esclareceu essa questão, que foi faz algum tempo atrás eu perguntei, nossa, cara, como é que funciona esse negócio na Comab, né? Porque aqui no Paraná, por exemplo, nós temos, por exemplo, né, os irmãos da Comab, eles têm o Supremo Conselho do Rito Escocês, antigo e aceito, para o Paraná. Né, que é a sede em Arapongas. Um fortíssimo abraço aos meus queridos e amados irmãos aqui do GOP, né, Grande Oriente do Paraná, e também do Supremo Conselho do Rito Escocês do Paraná. Um fortíssimo abraço. Também um abraço aos irmãos de São Cristóvão, né, do Supremo Conselho do Rito Escocês do Grande Oriente do Brasil, que geralmente funciona assim, né, o simbolismo, né, os irmãos acabam sendo direcionados. Então o irmão da Grande Loja, né, vai lá para o Conselho de Jacarepaguá. Fortíssimo abraço aos irmãos lá, o irmão Jorge Lins ali, o soberano comendador. Daí o pessoal do GOB, né, tem toda a estrutura, muito bem estruturado, inclusive, né, vai para o São Cristóvão aqui. E daí tem o pessoal da Comab que acaba meio que direcionado lá para o Supremo Conselho do Paraná, que é ligado, assim, os Supremos Conselhos, eles são totalmente separados do simbolismo, mas existe essa questão de uma ligação, porque são os mesmos irmãos que trabalham no simbolismo, né, na loja simbólica, grau 1, 2 e 3, e também vão desenvolver os seus trabalhos nos Supremos Conselhos, independente do rito que seja. Daí você vê a pergunta aqui, ó, vou pesquisar, né? Já me fizeram essas questões, essas perguntas. Para onde que eu vou? Né? Eu sempre digo assim, ó, cara, o que é bacana? Basicamente, você vai ter uma outra alteração nos estudos. Eu vou falar da parte doutrinária, né? Não vou nem entrar na seara, por exemplo, que esse aqui tem reconhecimento, esse não tem. Cara, pouco importa, o que importa não é para você, por exemplo, né, você que faz parte de qualquer Supremo Conselho ligado, assim mais ou menos, tem os tratados de amizade, a maçonaria regular. Quantas viagens você vai fazer ao exterior, né, para visitar Supremos Conselhos? Né? A primeira questão, você tem que analisar isso. Eu sempre recomendo ao pessoal, que nem isso daí se estende ao simbolismo também, né? Porque daí tem gente que pergunta, eu estou aqui com uma proposta, né, de entrar na Grande Loja ou na Comab, aqui no meu estado, mas você está sempre falando do Grande Oriente do Brasil, o que você recomenda que eu faça? A resposta é a mesma que eu vou dar aqui. Né? Cara, depende, cara, certo? Aonde você conhece mais pessoas? Né? Onde você conhece mais pessoas? Né? Na determinada loja tal, que é do GOB, na determinada loja tal, que é da Grande Loja, ou na determinada loja tal, que é Comab, né? Porque de repente quando você vai entrar na maçonaria, né, você começa a ser, as pessoas sabem que você vai entrar na maçonaria, daí aqueles, por exemplo, né, que são amigos seus, que de repente vão dar um toque em você, né? Eles vão chegar e vão falar, você vai entrar, que legal e tal, né, não sei o quê, tal. No Supremo Conselho é a mesma coisa, né? Haja vista que você já está convivendo com determinados irmãos na sua loja simbólica, que de repente, como é esse caso aqui, pelo que transparece, já trabalha no Rito Escocês. Né? Então, o que eu recomendo? É que você siga, né, a maioria do pessoal, né? O convívio também é bacana, né? Porque... Por que eu estou falando isso? Né? Porque a questão da prática ritualística ela tem que fluir. E quando você está com pessoas que você confia, que você conhece já de antemão, é muito mais fácil isso. Né? Isso é só um detalhe. Porque o estudo doutrinário, né? Ele é seu, é particular. Né? Você vai ver assim que tem algumas variações, né, de rito escocês, né, e sem falar em outros ritos, mas só de rito escocês já existem variações, né, e você vai acabar se dedicando àquele estudo e vai galgar durante o tempo que você estiver estudando os graus superiores, grau 4, grau 5, grau 6 e assim vai por diante, né? Vai por diante, você vai tomar anos de estudo nessas questões e você vai ter que se debruçar, se aprofundar, entender a liturgia, entender a ritualística, a simbologia, que faz parte de todas essas instituições, desses sistemas maçônicos, né? Então, é meio que assim, ó, vai aonde o seu coração mandar. Apesar que isso aí está extremamente errado, porque maçonaria não tem nada de sentimentalismo, né? Mas é assim, porque a doutrina basicamente é a mesma, certo? Tem que se analisar, que nem você falou, eu acho que tem que se analisar a estrutura melhor. A estrutura é melhor, né? Até conversar, se você tiver a oportunidade, porque como é que funciona a questão, né? Você já é maçom, por exemplo, você já é um mestre maçom. Quero entrar no Supremo Conselho do Rito Escocês. Cara, analise, fale com os irmãos de determinado rito, veja como é que funciona o negócio na prática.
né? Isso é uma via de mão dupla, né? Até para os irmãos dos Supremos Conselhos, né? Abriram o olho para algumas coisas, né? Pô, o pessoal começou a questionar aqui, certo? E maçonaria é isso, também é liberdade, e liberdade de pensamento, né? Então você vai fazer uma análise, né? Então isso também vai forçar Supremos Conselhos que não têm estrutura muito bem sedimentada em determinados lugares a começarem a se coçar, né? Então funciona desse jeito. Pois é, então é isso, meu querido Jorge Fernando, né? Essa é a minha opinião, né? Eu sou assim mais pro lado, me desculpe que eu não sou muito para esse lado de política, que isso é assim, isso é assado, cara. Eu sempre analiso a questão doutrinária, né? A maçonaria, ela assim, tem tanta questão a ser estudada, né? Assim, no meu pensamento, essas questões mais de política, de questões que existem, né, ficam sempre a segundo plano, né? Primeiro, no meu ponto de vista particular, certo? É a doutrina, é o conhecimento, é o agregar de virtudes e valores, certo? Independente da questão que você esteja, do Supremo que você esteja envolvido, né? Mas claro, aí é até um puxão de orelha para esses Supremos que existem vários, né? Existem dezenas aqui no Brasil, certo? Melhor se estruturarem para receber melhor os irmãos, melhor prepararem os irmãos que estão trabalhando lá, seja na loja de perfeição, no capítulo do Rosa Cruz, que esses Supremos Conselhos deem mais suporte, né? Porque às vezes a gente está falando de capitais aqui, né? Que nem eu moro em Curitiba, né? Aqui é super estruturado, não é o caso, por exemplo, né? Todos aqui, mas às vezes tem uma cidade lá no interior, não sei da onde e tal, né? Que o troço poderia ser melhor, né? Que o delegado litúrgico responsável poderia ter um carinho um pouquinho melhor com aquilo lá, melhorar a sua infraestrutura, né? E se não tem condições por ele mesmo, que peça ajuda ao Supremo Conselho, né? Então assim que funciona. Deixa seu comentário aqui, eu sei que foi pesado o negócio, certo? Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e conheça mais material, inclusive sobre o rito escocês, lá no meu site luismiller.com.br, lá no curso Entenda a Maçonaria, que eu conto a história de todos os ritos. Fortíssimo e grande abraço.